Então, o produtor, com algumas perguntas ali, a gente consegue fazer análise de crédito com esses nossos parceiros e a nossa, e passa para ele uma simulação de como vai ficar o Uhum. financiamento. Estamos começando mais um episódio do podcast do Seus Club, os donos das vendas, onde a gente traz gente do mercado que faz acontecer. E hoje eu estou recebendo aqui. Meu nome é Rafael Lassan, sou um dos sócios e mentores do Sales Club, e estou recebendo aqui o Ivan Moreno, que é CEO da Orbia, das maiores plataformas de negócios para o agronegócio, né, de intermediação de negócios para o mundo agro. Talvez a maior da América Latina ou coisas desse tipo. Você vai explicar um pouco pra gente como é que é esse desafio de digitalizar um segmento tão tradicional da economia. Ivan, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. De fato, a Orbia hoje se consolidou como o maior marketplace do mercado agrícola, não só aqui no Brasil, como na América Latina. A gente Uhum, já atua no México já há cerca de 2 anos, e muito aqui no legal. Brasil há 6 anos. E hoje a plataforma ela já envolve mais de 280 mil produtores rurais, o que em área plantada, que é a medida que interessa para o nosso mercado, já representa uns 75% da área plantada Uau, do país. uau. Parabéns, muito legal. E até pegando já esse gancho, né? Não sei se é uma falsa percepção ou se é uma verdade, a percepção do quanto o mercado agro é tradicional, regido a práticas mais old school ali, de negócios, e você trazendo Uhum. inovação e digitalização, como que foi ou quais foram os principais desafios no começo da atração da Orbe? Óbvio que depois de consolidação, né, expansão internacional, os problemas ficam diferentes. Uhum. Mas naquele primeiro momento, você já estava É. lá desde o Eu começo? participei da fundação da Já estava na empresa. fundação. Sim. Então, quais foram os primeiros desafios dessa quebra de paradigma? Uhum. Ou se não aconteceu e o mercado, na verdade, já é maduro o suficiente para lidar com o digital? Legal. Você sabe, Rafael, que o mercado agrícola ele tem uma particularidade que, embora todo mundo ache que é um mercado que não usa tecnologia, Uhum. ele é um dos mercados que mais usa tecnologia, né? Mas ele tem um comportamento de usar muita tecnologia embarcada nos Perfeito. produtos, né? Então usa Muito mais o tecnologia. hardware da Fabril ali, vamos dizer Exato, assim. embarcado numa máquina, embarcado Uhum, numa semente de soja, né? E total. quando a gente vai para a parte comercial, né, tanto para um produtor rural comprar insumo, como para ele vender a commodity dele depois Uhum. que ele produz, aí o relacionamento é mais analógico, mais offline, né, mais no dia a dia, né. Eu acho que o grande desafio que a gente teve e que eu acho que perdura hoje não como um desafio, mas como prática na empresa hoje, foi entender essa necessidade do relacionamento pessoal Uhum. com o produtor, né, e tá pessoalmente aonde a relação tem que ser pessoal, só que usar o digital para melhorar processo, para melhorar os processos, para melhorar várias etapas de um processo de venda, onde a gente consiga ser mais efetivo e levar produto a um custo menor para o produtor. E a gente até estava conversando antes em relação a isso, né? Eu perguntei como era vender de forma digital para esse segmento. Você falou, na verdade, a gente faz muito offline, né? Como é relacional e esses seus principais clientes ou participantes dos marketplaces são do interior do Brasil, têm esse tipo de perfil. Eu até falei, grande parte dos vendedores falou, não, todos os vendedores estão, né, em field sales, estão no campo, Exato. né? E isso acho que é talvez contraintuitivo para quem Uhum, está vendo a gente aqui, que você é um uhum, marketplace que intermedia transações digitais, mas com um time, uma força de vendas trabalhando em campo, né? uhum, Primeiro, conta pra gente se isso você aprendeu na prática, talvez apanhando por tentar vender de um uhum, jeito e aí percebeu que a adequação é muito mais você em relação ao perfil do cliente do que você tentar forçar o cliente a se comportar como você quer, uhum, né? A gente brincou ali que quem decide onde e quando quer comprar é o cliente, não a gente, uhum. como a gente quer vender. Ou se você já entendendo essa dinâmica, já começou com essa força offline, com esse trabalho muito relacional ali, espalhado pelo interior do Brasil. A gente já começou desde o início da operação, né, já com esse conceito de estar próximo do produtor, Uhum, né, porque também acho que tem uma outra particularidade do nosso mercado, é que o ticket médio ele é muito alto,
Uhum. E o número de tickets que um produtor tem no ano, ele é muito pequeno. Então o Ok. produtor ele faz uma compra ali para safra, Safra. Uhum. ou duas, se ele vai fazer safra ou safrinha. E o ticket dessa compra, para ter um ticket de 2, 3 milhões de reais, não é muito difícil, Uhum. né? Então, imaginar que um produtor ia entrar numa página web, né, montar um carrinho de compra de 2 milhões de Pra reais, fazer uma transação dar ano. um clique e falar, ok, comprei 3 milhões de reais e pegar um financiamento no banco sem nenhuma interação pessoal, é Uhum. muito difícil, né? Total, total. Até porque a essência de uma atividade rural, ela é uma atividade de risco. O Sim, produtor pega um caminhão de dinheiro que ele não tem, ele sim. literalmente enterra Uhum. aquilo, espera Literalmente, crescer, literalmente. literalmente, Uhum. espera crescer alguma coisa, quando cresce, vende ali, ele tem o salário dele do ano inteiro. E ele tem que ter a ciência e a segurança de quem ele está se relacionando, e isso no olho, nessa proximidade, ajuda muito a quebrar essas resistências. Exato, exatamente. E até porque também, como a gente está tratando de produção agrícola, né, Uhum, você tem ali janelas de plantio. Então, se ele uhum, colocar a semente no chão 2, 3 semanas depois, ele já começa a perder produtividade. Então, ele uhum. precisa dessa confiança, dessa interação, de garantir que os insumos vão chegar na data que ele precisa, com a Perfeito. qualidade que ele se propôs a fazer aquela lavoura. Então, esse relacionamento pessoal é super importante. Então, essa parte negocial, né, ela é 100% offline. O que a Uhum, gente faz a partir disso aí é digitalizar tudo o que é parte burocrática, né. uhum. Então, cara, como é que a gente vai fazer a entrega, como é que ele vai monitorar essas Aí a entregas. cadeia de valor, os processos ali internos são os mais eficientes, usando a tecnologia para trazer eficiência operacional, né. Exatamente, E exatamente. e me diz uma coisa, você falou aí que já acima de 70%, vamos dizer assim, do mercado já passa por dentro da sua plataforma. Isso também te coloca numa situação ou numa posição que você tem diversos perfis de clientes Uhum, diferentes, talvez uhum. desde o produtor menor até os maiores produtores. Sim. E como que você lida nessa estruturação desse time comercial que está em campo? Se existem perfis consultores ou vendedores, aí você vai me Uhum, ajudar como que vocês uhum, uhum. posicionam isso lá na Orbia, para lidar com diferentes perfis de clientes, já que eu acho que são negociações e dores e expectativas completamente diferentes. Faz Uhum. sentido isso Ca ou eu tô conjecturando aqui, Não, assim? não, faz sim. Agora só um esclarecimento, né, é o seguinte, quando a gente olha para a Orbia, né, para o ecossistema da Orbia, para a plataforma, a gente tem, na verdade, 3 business que montam o Ok, nosso ok, ecossistema, né. Um primeiro business é um programa de fidelidade por coalizão, né, perfeito. onde várias empresas do mercado podem entregar benefício para o produtor rural através da nossa E aí plataforma. vira os pontos ali E aí depois. vira os pontos. Uhum, O segundo business é o marketplace, né? E o uhum. terceiro, que é mais recente, é um business de crédito, de oferta de crédito, porque a grande maioria das compras, né, no mercado são prazo safra, né? Então a gente financia a compra do E você já está produtor. na última milha ali com o cliente já na Exato, sua base, então nada mais sensato do que criar produtos correlatos que fazem sentido para ele, né? exato, exato. E aí, essa história do perfil dos clientes, ela se conecta muito com esses business, né? Perfeito. Porque quando você pega os grandes clientes, vai, as grandes companhias agrícolas, usinas de cana, grandes produtores de soja e milho e algodão no cerrado, que são produtores de 120, 130 mil hectares, que esses caras Uhum, compram 60, 70 milhões de reais de insumo por ano, né? uhum. Esse tipo de cliente, ele geralmente já compra direto da indústria, Tá né. A bom. compra dele não passa pela plataforma, Perfeito. mas ele é um heavy user da nossa plataforma de fidelidade, Ok. porque ele acumula muito ponto, né. E aí a gente tem que ter serviços e produtos que atendam esse perfil, né. Uhum. Então, te dar um exemplo, uma dessas grandes companhias, ela resgatou por pontos, eh, 12 executivos dessa empresa fazendo 2 semanas de curso na Singularity University, que está Muito. disponível dentro da nossa plataforma. No para poder gerar como resgate como Como um resgate benefício. de benefício, ou Uhum. uma Que missão legal. técnica, por exemplo, para Israel no ano passado, para ver o que estava acontecendo com o processo de irrigação em Israel, Que legal, hein? sabe. Então, a gente tem que manter na plataforma esses serviços que atendam esse público,
né? E da mesma maneira, quando você tem um produtor ali um pouco menor, que ele compra do sistema de distribuição, aí sim ele já passa a usar as duas plataformas, tanto a Ok. plataforma de fidelidade como a compra do Uhum, marketplace, uhum. porque os volumes são menores e ele não tem essa negociação direta com a indústria. E através da Orb a gente propicia que ele tenha essa relação direta com a indústria sem passar por um distribuidor físico, e sim passando por um distribuidor digital como Você a atuando gente. como um middleman ali, fazendo essa intermediação, né. Exato. E, a gente tá falando hoje em dia de quantas pessoas em campo, Ivan, de sua área comercial aí? Então, hoje a gente tem, a gente tem uma área comercial muito grande, É né. porque é relativamente concentrado esse mercado que a gente tá falando ou não Ah, necessariamente? não, ele é bem pulverizado nos estados Tá, agrícolas, quando a gente né. fala do que não é o top, né, É. o middle market aí. Mas a gente montou um modelo dentro da Orbia que a gente tem 6 pessoas nossas no campo, mas eu Uhum. acho que um dos grandes objetivos desse nosso time no campo é trazer para dentro da Orbe o que a gente chama de afiliados, né. Tá, A gente internamente brinca que é o Uber do agrônomo, legal, né, que legal. é o seguinte: qualquer agrônomo no país, ele pode ser cadastrado aí na plataforma como afiliado, né. Se remunerar pelos negócios que a rede dele gera. E aí Exato, você cria ter um ali o um portfólio. batalhão, vamos dizer assim, de vendedores não vinculados, pelo menos no s na sua carteira aí de É vendedores. isso, é isso. Então, né, esses E afiliados isso quando funciona bem na cara, prática? a gente tá intensificando esse programa esse ano, Que legal. né, então a gente tá numa média de, cara, trazer para dentro da nossa rede cerca de 7 a 12 afiliados a cada semana, né, Uau! então nesses últimos, Então são quase 50 novos vendedores, quase que um representante ali na ponta da por cadeia. mês. E quando ele embarca no nosso projeto, ele recebe o portfólio que tem disponível dentro da Claro. plataforma, ele tem a carteira de clientes, ele passa a oferecer aquilo e uma venda que ele faça, ele é comissionado pela Gera uma plataforma. receita periférica ali, que não estava no radar antes, mas que passa a estar. Exato. E e e e a gestão de tudo isso, comercialmente falando, Uhum, né, o fato da gente você tem os seus 6 que certamente são uhum, parte integral da tua uhum. companhia, e você tem esses afiliados que estão virando uma força aí. É. Como é que é a relação deles em relação à capacitação, produtos ou serviços de vocês? É tudo feito online? Porque tem um quê de educacional aí também, não tem? Ainda mais com o portfólio Tem, desse volume de é, vocês? tem. O que a gente geralmente, né, tem como premissa, né, Uhum, a força de venda no mercado agrícola, geralmente eles são agrônomos ou técnicos agrícolas, ok. né, porque aí precisa ter um conhecimento técnico para fazer a recomendação dos produtos. Uhum. E cada novo seller que entra na plataforma, né, ele tem a responsabilidade de explicar tecnicamente o portfólio para Perfeito. nossa força de vendas, para que a força de vendas tenha conhecimento, né, do produto que ele está na mão. E Hum, esses nossos RTVs, né, o que a gente chama de representante técnico de tá venda, bom. né, esses nossos RTVs, eles têm a obrigação de difundir isso para a rede de afiliados que ele está montando localmente. Tá, então Tá? ele atua como um hub ali de informação e Exato. capacitação para os afiliados centralizarem nele essa o entendimento do portfólio de vocês. Exato. Mas esse processo ele se dá de maneira super orgânica, né? Porque assim, a gente pode ter sellers entrando ou sellers promocionando algum produto na plataforma a cada semana, né? Uhum. Então, cada vez que a gente recebe um seller novo na plataforma ou um produto promocionado, isso rapidamente tem que chegar nessa nossa força de vendas que tem que replicar Por isso isso não é uma para a dinâmica rede. relativamente um processo fechado, e sim acontece muito de acordo com como as coisas vão acontecendo, né. Exato, exato. E um desafio clássico dos marketplaces, Ivan, no Uhum, começo sempre é que você tem 2 problemas, né. uhum, Você tem que ter o problema do cliente final, trazer a massa crítica de cliente final e trazer a massa crítica dos sellers, né. Caso contrário, vamos ser sinceros, ninguém retém no marketplace que não tenha sellers o suficiente, e os sellers também não retêm, né, caso não tenha clientes o uhum, suficiente. uhum, Então, o começo de marketplace é sempre muito desafiador, porque você, em vez de ter um só problema, você tem 2 grandes uhum, problemas uhum. na sua mão. Sei que você já passou por esse principal momento, Sim. né, e já tem fase de consolidação, inclusive internacional. Como que foi esse desafio inicial? Normalmente, não estou falando aqui que seja o teu Uhum. caso, mas normalmente
começa-se tendo uma quantidade mínima de sellers para ter a massa crítica de produtos na prateleira Uhum, e uhum, depois uma pressão mais comercial para trazer os clientes. uhum. Como aconteceu no seu caso lá com a Orbi? Na verdade, a gente conversou pelo inverso, Olha, né, aham. e também acho que dando um pouco de histórico, né, E o Marketplace foi o primeiro a aparecer ou não, foi... foi o programa de Tá fidelidade, bom, tá né, bom. por isso que a gente começou pelo Porque inverso. você já tinha... Eu já tinha a base de clientes, Ok, né, bom e problema. é isso, Uhum, né, e na verdade é o seguinte, a Orbia, ela como companhia, ela existe desde 2019, uhum. né, mas como projeto, eu tô nesse projeto desde 2014, né, porque isso era um programa de fidelidade proprietário da Bayer, da divisão Perfeito, agrícola da Bayer. perfeito. E em 2019 Tem um spin-off ali, a gente fez um spin-off, um movimento que muito você era parecido. executivo, Eu era né? executivo da Bayer, Uhum, uhum. né, e me desliguei da Bayer para tocar a operação da Orbi. Legal. Então, em 19 a gente fez um movimento, fazendo uma analogia com o público mais urbano, como o da TAM Fidelidade que virou múltiplos, né. Tinha um programa proprietário que a gente Perfeito. virou um programa de Depois foi voar coalizão. com asas próprias. Exato. E a partir do programa de coalizão, a gente já tinha base de clientes, né. E foi justamente isso que suscitou a gente na ideia de fazer o marketplace, porque o cliente já estava lá, ele já estava fazendo Claro. transação digital, contratando o serviço, só que através de ponto, Uhum. né? Eu falei assim, cara, a estrutura é absolutamente a mesma, a gente só troca a moeda e Muito troca o legal. seller, né? Em vez de ser Sim, sim, serviço, sim. é produto, e isso aí, em vez de ser ponto, é grana. Já estava dentro de casa essa base toda aí relacional com, com, Exato, com os sellers. exato. E me diz uma coisa, em relação a você, como é que foi sair Uhum, da Bayer como executivo e passar a liderar uma iniciativa como empresário? Porque no final das contas, acho que você tem que olhar para muito mais, uma visão muito mais holística, uhum, não só das complexidades do negócio, como uhum. dos desafios, dos problemas encontrados no dia a dia, que são muito maiores em relação à sua alçada e Sim, responsabilidade. As sim, atribuições do seu cargo hoje em dia sim. deveriam ser mais complexas do que as atribuições de um executivo ali, como era na Baia. Uhum, Como foi esse processo de migração e até adequação profissional, né? uhum, uhum. Afinal de contas, você está aqui até hoje, então acho que o Sim. negócio, o negócio Né? funcionou Uhum. minimamente. Me É. conta. Cara, sabe, Rafael, aqui eu acho que tem dois, eu acho, para mim tem dois aspectos mais marcantes, Uhum, né? Assim, eu acho que o primeiro é de fato a diversidade de tema que você se envolve a partir do momento que você toca uma operação, perfeito. ao invés de ser executivo de uma área, né? Então, Você era, que área específica de lá? marketing, eu Era trabalhei a vida marketing. inteira em Beleza, marketing, beleza. né? Você tem É, formação técnica e marketing, né? para ser sincero, eu sou formado em TI. Depois eu fui fazer pós em marketing, Exatamente, né? E aí exatamente. eu construí a carreira inteira em marketing. E assim, o que eu brincava no começo da operação é que é o que eu chamo do efeito de abridor de lata, assim, sabe? Quando a primeira vez que a gente muda de casa, é que a gente percebe que o abridor de lata não vem na gaveta da cozinha, Uhum. né? Você precisa comprar um abridor de Sim, lata. sim. E começar a operação de uma empresa é mais ou menos a mesma coisa. A gente chegou ali na empresa, a pessoa falou assim: "Ah, qual o tipo de cultura que a gente vai implementar?" Eu falei: "Gente, não tem nem plano de saúde." A Perfeito. gente É por primeiro inclusão, assim, a gente sim. primeiro precisa contratar um plano de saúde. Então, assim, Mínima estrutura viável. é isso, né? Uhum. Então, a diversidade de assunto, né, que você tem que colocar, e o quanto que você tem que ser hands-on, né? Uma visão Cara, muito mais generalista, né, em termos é, de skills e num primeiro momento meio que o exército de homem só ali tendo que fazer muita coisa, né? exato, exato. E o segundo aspecto, né, que aí eu acho que é muito particular da nossa operação, é, é que se dá pelo o que a gente é versus os acionistas que a gente tem, né? Ok. Então, a Orbi ela foi criada a partir de um spin-off da Bayer que já contava no início um outro acionista que chama Bravium, é Uhum. uma empresa de tecnologia aqui do Brasil. E nessa jornada, a Yara, que é a maior empresa de fertilizante do mundo, e o Banco Itaú entraram como Perfeito, acionistas da empresa, perfeito. né? Então, de um lado, Por sinal, parabéns, são nomes super sim, pesados sim, e, e né? atuantes no mercado, né? Exatamente, É. exatamente. Então, de um lado da operação, né, quando a gente fala de O que também coloca muito marketing, mais pressão em você por ter gente desse peso aí por trás. E eles e atuaram, desculpa até interromper, fica à mas acho que vontade. essa é parte integrante da sua Uhum, resposta. A gente falou de investidores institucionais de mercado do teu nicho e de fora uhum. do teu nicho. Eh eh, atuam também como smart money, trazendo boas práticas e um olhar um pouco de mercado mais amplo, ou
que não é Uhum, depreciativo, uhum, mas ter o dinheiro, ter metas e milestones claros, e uhum, o teu papel como líder da iniciativa é fazer uhum. esses checkpoints ali conforme o plano. É, a gente tem muito cuidado com isso, né, Uhum, por assim, a administração ela é 100% independente, ela uhum, precisa ser 100% independente, perfeito. justamente por conta desses players serem atuantes no nosso mercado, Sim. e a gente ser uma plataforma 100% agnóstica, Uhum. né, a gente tem que ter uma política muito rígida contra qualquer, para seguir a legislação antitrust. Ingerência de alguma forma, Exato, claro, né, claro. então de fato eles só fazem o papel de acionistas, Uhum, né, a gente tem o papel de acionistas no dia a dia, eles não têm envolvimento dentro do business, né. Agora o que traz um pouco o segundo ponto que eu estava te falando dessa característica é de todo dia a gente está lidando com ambiguidade, porque do mesmo jeito que quando a gente fala de produto digital, marketing, acesso ao mercado, a gente precisa ser rápido como uma startup, uhum, a gente precisa consolidar balanço com empresas europeias de mais de 150 anos e com o maior banco da América Latina, perfeito. né? Então, de um lado, a gente precisa ter um controle de ser auditado por uma das Big Four, mas do Uhum. outro lado, a velocidade de uma startup, Porque de né? alguma forma traz amarras em termos de compliance, governança, Sim, etc, o que é mais do que que é natural, super não é natural. nenhum isso é um ponto, né, que É, a gente sabe que acontece, mas ao mesmo tempo, você tem que ter a flexibilidade e a velocidade para poder tomar decisões e fazer ajustes de rota ali relativamente rápido. E até pegando uhum, esse gancho, vocês também têm como parceiros e barra sócios empresas de tecnologia lá no comecinho que surgiram lá. uhum, uhum, Continuam operando ou você tem hoje em dia um núcleo tech dentro de casa? Porque uhum. vocês são uma empresa de base Sim, tecnológica, sim. vamos ser Uhum. sinceros. Não, a gente tem o nosso time também. A gente continua operando com o sistema do sócio originário quando a gente Ok. fala de fidelidade, Tá né. bom, tá É bom. uma empresa a Brava é uma empresa que sempre operou no mercado de fidelidade, Uhum. né, Esse é o em core dela, esse é o então. core, então a gente continua usando o sistema core de fidelidade da Uhum. da Bravio. Agora tudo que é marketplace, meios de pagamento, aí é o nosso time, que hoje, cara, metade da empresa. Hoje a gente está com 120 pessoas, metade do time é É o time de tech. tecnologia. Imaginei, eu imaginei. E você falou, né, 2019, se não me falha a memória ali, que foi onde Iniciou a operação. iniciou a Uhum, operação. Isso também te colocou numa posição, num momento talvez de inflexão de mercado com a própria, né, pandemia, etc, que uhum, que meio que digitalizou a forceps um mercado como um todo, o PIB aí, uhum. e isso provavelmente foi um ponto de inflexão realmente talvez importante para você, que te deu uma necessidade de escala por design Uhum, naquele momento, uhum, naquela uhum, situação, mas no contraponto, o pós cenário pandêmico, a gente viu muitas situações do mercado digital se retrair e voltar a ter muita relação offline, né, a gente o que é mais uhum. do que natural Sim, também, né, porque são contextos completamente diferentes. perfeito. Isso foi um dos motores para o marketplace, Uhum, se isso aconteceu, e como que foi esse processo de pós para você poder manter, né, a sua carteira ativa, vendo uhum. valor e não tentar voltar para os canais tradicionais de Legal. negociação? Você sabe, Rafael, que eu acho que a pandemia, eu acho que ela, mais do que dar um boom ou não comercial, né, ela moldou o nosso modus operandi. Porque quando a gente iniciou o marketplace, foi 2 meses depois a gente entrou no período da Da pandemia, né. primeira bandeira lá. É isso. E as empresas elas não estavam preparadas para ter uma ferramenta de Essa pedido virada de chave, não, para ter assim, uma ferramenta de pedido digital, o mínimo, sabe. É, o o mínimo, o mínimo, mínimo. sabe, assim, de formalizar a venda, né, todos os pedidos eram à mão, Total. né, então eles não tinham uma ferramenta Consolidar para isso, né. formalizar a venda de maneira digital. E isso, na verdade, a gente acabou sendo uma opção para o mercado. Uhum. Né, onde as empresas conversavam com os produtores, faziam as negociações por vídeo, esse tipo de coisa, tá bom, e na hora de formalizar o pedido, não tinham de formalizar, passaram a formalizar a partir da Legal, gente. legal. Então isso acabou moldando o modus operandi que a gente tem hoje, né, de digitalizar todo o processo pós-negociação, Uhum. né,
mas a negociação continua sendo offline. Isso talvez tenha também colocado vocês numa posição muito de educação, né? Porque naquele momento o Sim. mercado estava aprendendo a lidar com essas soluções, e aí não só a educação, como na proximidade dos desafios de quem estava operando Uhum, lá na outra ponta. uhum, Isso se mostrou real, assim, e até que ponto isso continua como uma cultura uhum. de vocês Sim. de fomento, fomento educacional para o mercado, Uhum, né? Eu vi que tem canais de palestras, workshop, uhum. produtos de educação de Sim, vocês também, sim. e o quanto isso talvez tenha se originado lá, Uhum. e vocês devem ter identificado a importância de se manter isso, porque isso também cria um senso de comunidade e uma percepção de valor que é diferente do que a questão técnica aí de vocês, né? Sim. Ou eu tô viajando? Não, acho que tem sentido sim, e principalmente que essa história pra gente ela já é até mais antiga, né, porque a gente tá ensinando o produtor a se digitalizar desde o programa de ponto, né, desde fazer uma Que não era transação comum que não também era comum. nessa indústria. Foi o primeiro programa de Perfeito. fidelidade no mercado agrícola, então onde ele começou a aprender a fazer transação digital, né. E daí a partir disso ele migrou pra transação digital da compra de insumos, né. E a gente continua nessa jornada, agora a gente recém tá lançando um simulador de crédito, né, Uhum. onde a gente tem os nossos parceiros, obviamente o Itaú é um dos parceiros de crédito que a gente tem na Perfeito, plataforma, a imagino. Agroland é outra agri-fintech que está na plataforma, a gente dá crédito no nosso balanço para o Legal. produtor, então o produtor com algumas perguntas ali, a gente consegue fazer análise de crédito com esses nossos parceiros e a nossa, e passa para ele uma simulação de como vai ficar o Uhum. financiamento. Então até nisso, até na cotação do crédito, né, a gente continua nesse caminho meio que de educar o produtor, que tem maneiras de ele fazer tudo que ele já faz hoje, só que de um jeito mais rápido, mais eficiente, através de uma plataforma digital. E essa dinâmica de múltiplos produtos ou serviços, tá, que são quase 3 iniciativas Uhum. diferentes, mas complementares, só funciona se o cliente estiver feliz em alguma delas. Sim, sim. Vamos ser sinceros, É claro. ninguém Uhum, ninguém vai contratar um produto ou serviço adicional se o que eu já tenho não me atende ou não tem o nível de qualidade, que deveria, né, uhum, em termos de alinhamento de expectativa. uhum, Isso coloca, obviamente, uma gestão centralizada no cliente uhum, e provavelmente um esforço com foco em retenção barra LTV muito alto. uhum, Posso estar uhum, errado, uhum, uhum, mas e não entendo tanto do seu uhum, mercado, mas minha uhum. sensibilidade me diz que é mais ou menos por aí. Essa é uma preocupação contínua de vocês, né? Ainda mais como intermediadores ali, Uhum, né? Manter o. Vou chutar, não sei, uhum, talvez você possa me ajudar, né? E como intermediadores, normalmente com margens baixas, porque o uhum, intermediador, né, pega um uhum, pouquinho uhum, daquela transação grande ou pequena, uhum, tanto faz, uhum. você se rentabiliza mesmo pela continuidade das transações É isso. acontecendo, Uhum, né? uhum, E até que ponto isso é importante, processualizado e faz parte uhum. da cultura de vocês na Orvia? Cara, assim, esse de verdade eu acho que é o grande core da companhia, né. Ok. Toda vez que a gente tem ali um ecossistema, né, com diferentes produtos em volta do mesmo produtor rural, ou do mesmo cliente, é a capacidade de articular e de combinar as informações das transações dos 3 business para conseguir impulsionar mais, transações, é que faz um marketplace ou um Total. ecossistema, o flywheel do ecossistema, progredir, E estamos né. falando tudo do mesmo grupo econômico, não tem nenhum problema, então as informações ali retroalimentando e gerando valor entre elas ali. É isso. Então Inclusive, talvez lidando bem com a sua parte de margem, que você pode talvez diminuir um pouco aqui para poder puxar um pouco mais lá, alguma coisa assim, que um meio que equilibra o outro, ou a gente tem algumas coisas, mas as iniciativas, são relativamente são independentes. independentes em Tá, termos de tá. margem. O que elas se juntam muito é de viabilizar negócio da informação de uma iniciativa, viabilizar negócio para outra. Então, Uhum, te dar uhum. um exemplo. Eh, Geralmente a análise de crédito dentro do mercado agrícola, ela é feita pela região que o produtor está, pelo clima daquela região, se já teve histórico de, quebra de safra ou não na região. São macroindicadores ali, Isso. talvez você tenha uns micros que esses outros players não tenham.
Exato. Daí, por Você exemplo, tem um histórico de consumo na tua eu tenho plataforma, histórico de inadimplência, consumo, tem pagamento. histórico do que ele trocou na plataforma. Então, você tem um produtor que pegou os pontos dele e faz 5 anos que ele troca por software de agricultura de precisão, versus o cara que há 5 anos troca por kit de churrasco e caixa JBL, Uhum, te dá uma indicação uhum. de que aquele cara de troca por agricultura de precisão é mais tecnificado e vai sofrer menos se Sensacional, tiver é. algum tipo de intempérie, Muito legal, Ivan. né? Então, é esse tipo de relação que a gente procura fazer. Então, esse cara aqui da agricultura de precisão, ele provavelmente tem uma taxa de financiamento mais baixa, Perfeito. porque tem um risco de crédito menor para gente. Claro, claro. Né? Não, muito legal. E isso também te coloca coloca o grupo numa posição de entender muito bem a importância dos dados que são gerados intra-verticais desses três aí, depois ter um repositório único, tem uma visão estratégica. Você lidera o grupo. Sim. Você lidera o grupo, essas Uhum, três. uhum, Existe uma visão unificada dessas oportunidades? Ou quando alguém num uhum, grupo fala, putz, eu acho que isso poderia funcionar para a parte de crédito, e aí uhum, puxa o cara lá, ou tem alguma coisa, talvez baseada em dados, uhum, que sinaliza e fala, ele talvez precise dessa solução no nosso, sem interação uhum. humana ou com gatilhos ali automáticos. Né, a visão da companhia é 100% unificada, né, é Legal. 100% unificada. Então, a gente tem cara, é sobre o mesmo CNPJ os 3 business, né, então a gente não tem CNPJs, Aquela grupos metade diferentes. da tua força de trabalho que é tech, ela não é de um vertical ou de outro, ela é Não, do ela grupo. é do E aí grupo, distribuída conforme. isso. Uhum, E inclusive e principalmente o time de customer experience, né, uhum, então a gente tem os líderes de verticais, né, de fidelidade, insumos e crédito, mas o customer experience ele é transversal, né, que é beleza. justamente para olhar para esses perfis de cliente e montar solução para cada perfil de cliente que a gente tem. Vou aproveitar esse gancho que eu fiz. A gente bateu um outro papo antes com a Renata, que vende soluções de pagamentos para a indústria de e-commerce e grandes players. Uhum, E foi muito legal o que ela falou. A gente cada vez vê mais as especificidades nas áreas de vendas, né? Assim, quadradinhos muito bem definidos dos departamentos comerciais, seja BDR, Closer, Farmer, uhum, etc. E aí eu perguntando para ela sobre quem vende para quem já é cliente, né? Como é que aumenta a rentabilidade média por cliente? Quem vê essas oportunidades? Ela falou, o CX, né? A parte de uhum, Customer Experience. Eu uhum, falei, mas ele é vendedor? Ela falou, ele é vendedor. uhum, Então ele tem a sensibilidade de não só fazer o relacional do dia a dia, uhum, mas ele também tem a perspicácia, vamos dizer assim, de uhum, identificar oportunidades e fomentar vendas ali internamente e é remunerado por isso. O que é uhum, muito interessante porque a gente traz não é um farmer especificamente que está ali, uhum, e ninguém vai ver essas oportunidades de forma tão latente, creio eu, como quem está no dia a dia da conta. Como é uhum. que funciona lá com vocês? Cara, a gente usa a mesma tática, né, Legal. o CX é uma área comercial, ele tem meta comercial, né, então E assim isso é muito interessante, que é é, meio contraintuitivo, assim, se a é, gente for parar pra pensar, né? A gente lá no Sales Club, a gente capacita centenas de empresários todo mês e uhum, milhares há alguns anos. uhum, E há muito do entendimento que essa é uma área de atendimento, vamos dizer uhum, assim, né? De uhum. manutenção e retenção, mas não necessariamente de aumento de rentabilidade e de venda. É, o que para mim é justamente o contrário, né, cara, Muito legal. a área de CX é a área que te gera contato com o cliente. É a área que Sim, mais gera ponto de contato com o cliente, tirando a total. força de vendas, né. Sim. E você não usar uma ligação para o seu contact center ou não usar cara, um e-mail transacional, uma mensagem transacional que você está mandando para um cliente por conta de um resgate, para tentar ter uma oportunidade de abrir uma conversa comercial, para mim é reduzir o recurso. Perfeito. É Perfeito. reduzir aquele recurso. Então, esse time, de fato, ele é um time comercial, né? Obviamente respeitando, né, como a gente falou no começo da conversa, o que é a cultura do mercado agrícola, né? Se a gente chegar para qualquer pessoa do mercado agrícola e falar assim, ah, é um SDR, é um closer,
ninguém vai ter nem ideia do que é isso. Total, Para ele, total. cara, é o representante de venda que vem aqui na minha fazenda e fala assim: ó, cara, se o produto não Perfeito, chegar aqui, eu sei onde o cara mora e eu vou lá cobrar ele. perfeito, Entendeu? perfeito. É um pouco dessa adaptação que a gente precisa fazer. Ainda é uma dinâmica que tem essa percepção de segurança, porque vamos ser sinceros, isso é uma percepção, né? Não É isso, precisaria estar é ali, isso, mas é isso. por características desse perfil de cliente ideal seu, que também é importantíssimo entender isso, porque dá todo o Uhum, drive do perfil do representante, do perfil do cara de CX, que também deve ser um cara técnico, né? E vocês devem uhum, ter, a gente falou, né, sobre novos produtos no portfólio toda hora, uhum, né? Como é que é a dinâmica de treinamento desse time que está à uhum, frente ali, que não só está identificando, está no dia a uhum, dia, uhum, tirando tickets de atendimento, vamos dizer assim, uhum. no jeito mais frio, mas também identificando oportunidades com um portfólio tão amplo, até porque vender empréstimo, empréstimo ou financiamento é muito diferente do que talvez ensinar ele a resgatar os pontos do jeito, do jeito É isso, correto. é Como isso. é que isso é feito da porta para dentro de casa? A gente tem que ter um mix, né? E assim, em boa parte das áreas da Orbe, a gente tem que ter um mix de gente que vem oriunda do mercado agrícola, né? Que Uhum. é agrônomo, que já trabalha no mercado Você agrícola. pega o técnico e tenta trazer a sensibilidade mais comercial para alguém que já começou com uma estrutura mais densa tecnicamente falando. É isso, é isso. Assim, eu não quero parecer megalomaníaco, até pela extensão que aquela plataforma virou. Mas, por exemplo, uma vez eu estava conversando com o pessoal do Quinto Andar Uhum. e eles falaram. Cara, o processo que eles comentaram comigo é muito o processo que a gente tenta buscar na Orbe, que é o seguinte: fala, cara, como é que a gente pega um corretor de imóvel, um arquiteto, um engenheiro e faz o download ali do que eles conhecem do mercado, passa para o time de tecnologia para a gente deixar aquele processo mais eficiente, Uhum. né? Dentro da Orbe o processo é o mesmo, só que a gente, em vez do arquiteto, do engenheiro, é um agrônomo, um técnico agrícola, um vendedor de Perfeito. revenda que conheça do mercado, né? Conheça de produtor rural, né? Do hábito do produtor rural, para dar insumo para esse time de tecnologia, esse time de atendimento ao cliente de CX, né? Uhum. Criar as ofertas para eles. E aí, vocês têm programas educacionais dentro, treinamentos periódicos, reciclagem desse time? E a gente deixa isso, sabe, assim, também muito orgânico. Quando a gente quando cada um das. Então, desculpa, essas Uhum. pontas, né, esses vendedores, então eles têm um quê de senioridade, vamos dizer assim, Sim, para sim. poder ter, né, a autonomia, a disciplina, para ter a leitura do que está acontecendo e aí sim trazer não só botar na mesa para poder Uhum, pedir algum tipo de ajuda e uhum. capacitação, mas também ter o jogo de cintura ali, autonomia para poder ele decidir qual é o melhor caminho Sim, seguir. sim. O que é intencionalmente feito pela companhia é quando a gente tem que fazer a junção desses dois mundos, né? Uhum. Então, assim, então Tipo, treinamento do agro para a galera de tecnologia. ok, Isso a gente faz. ok. Ou então mostrar para o pessoal que veio oriundo do agro como que a tecnologia pode ajudar, Uhum. né? Então, essas duas coisas são intencionais, né? Para a gente baixar essas barreiras desses Perfeito. mundos. E se tornam, posso estar errado, eh, não vou falar que estão mais simples, mas mais fáceis de lidar quando os perfis são mais sêniores, vamos dizer assim. Exato, exato. E eu posso também estar errado nisso, mas como a tua área comercial é uma área muito relacional Uhum. e pelas características do cliente, costuma não ter tanto turnover assim, porque o próprio cliente gosta de ter uma relação onde ele sabe com quem ele fala, né? Uhum, Acho uhum. que até deve desenvolver algum tipo de amizade barra relação, porque tem muito do perfil, não tem? Tem muito do perfil e como a compra, né, vai muito nesse negócio da relação, da confiança Confiança, pessoal, confiança. né? E aí depois está financiando, além de estar vendendo ali, transacionando Exato, dentro do marketplace, depois você ainda tem produtos que são mais densos e complexos, vamos dizer assim, produtos financeiros, né? exato, exato. Então, geralmente o vendedor é uma pessoa que já está há bastante tempo dentro de uma área, né? Uhum. Está bastante tempo numa cidade ou atua ali numa micro-região que a gente chama, já é conhecido pelos produtores, né? Então, de fato, isso acontece no mercado inteiro. E dúvida minha, essa dinâmica que a gente está conversando aqui se replica nos outros mercados externos? De. Tanto esse perfil do vendedor ou essa complexidade das três frentes que vocês, né, criaram aqui no Hum, mercado local, Uhum, ou vocês estão fazendo talvez o mesmo roadmap de começar com uma frente tá, lá, tá.
tendo Uhum, criando a base uhum, necessária para uhum. depois abrir as outras frentes, é meio que conquistando território ali Tá. de iniciativa a iniciativa? É, a estratégia de expansão é muito parecida com o que a gente começou aqui. Então a gente iniciou no México Validou esse essa processo aqui. metodologia, né. Aham, Então a gente começou no México com o programa de fidelidade, a gente já expandiu para o marketplace, né, então legal, o marketplace já está funcionando, e agora a gente está indo para a terceira fase de procurar parceiro de crédito, bem né. legal. Mas aí a São característica peculiares, assim? Tem peculiaridade? Ó, provavelmente sim, né, sim, mas sim, o mercado mexicano ele é bem diferente do mercado brasileiro quando você fala de acesso ao mercado, né, aqui no Brasil, 30% é de venda direta, a indústria vende direta para grandes uhum, produtores, e quase que os outros 70% é por um sistema de distribuição de uma etapa. A indústria uhum. vende para o distribuidor chega no produtor rural. No México isso inverte. No México, 70% do mercado é por duas etapas de distribuição. Então você vende para o atacadista, o atacadista vende para o varejista e o Uau. varejista vende para o produtor rural, E aí você se posicionou né. posicionou em todas essas A etapas gente ou está só na posicionado no intermediação? B2C. A gente está Ah, vocês estão posicionado lá na no ponta B2C, então, lá na ponta, que é né. diferente do e é um É, monstro completamente diferente, né, lá vocês fazem aquisição de clientes para o cliente final provavelmente, né, é e isso, você que é o cara de marketing, é isso. deve ter desafios É. diferentes, tanto culturais, É. posicionamento e Ma como que foi isso? é que Essa tropicalização, no caso, uhum. essa Aham, mexicanização aham. dessa dinâmica, são B2B, B2C, são É. monstros diferentes. É que a gente começou pela solução que a gente tinha aqui. A gente já tinha Uhum. uma solução que era de B2C, né, de ligar um seller ao produtor Ok, rural, ok. né, a gente replicou essa solução no México, justamente usando essa última etapa da cadeia que era esse B2C, do varejista para o produtor rural, né. Eh, a gente já vê alguns movimentos do atacadista chegando no produtor rural, né, Uhum. então aí eles estão passando a usar a nossa ferramenta também, né, ele vende para a gente não faz a parte B2B, mas quando um atacadista quer chegar nos produtores rurais maiores, aí ele já passa a usar a nossa plataforma, né. Agora o que dá um caráter, né, para o business do México, muito mais de varejo, porque aí você tem uma frequência de ticket maior, só que com um valor menor, Perfeito, né, que é bem perfeito. diferente daqui do Brasil. Total, eu imagino. E me diz uma coisa, vocês estão aí com maior participação no mercado, a gente está falando quase que abocanhando, né, não vou falar 100%, mas num viés Uhum, de uhum. acima de 70% de 70% do mercado faz parte da plataforma, não quer sim, dizer que a gente represente 70% das vendas do mercado, ótimo, né. bom É. questionamento, é boa então encaixa ainda melhor no que Aham. onde na minha pergunta. Porque você tem o desafio não só da expansão no mercado, Sim, né, sim. para poder ter Uhum, mais players transacionando dentro da uhum, plataforma, mas você também tem uma outra alavanca, que é a alavanca da rentabilidade por ter outros produtos no portfólio, uhum. aumentando a rentabilidade de quem já está lá dentro, Exato. né. E é aquilo que a gente falou, né, vender talvez produtos financeiros mais complexos, se fosse fazendo prospecção ativa ou buscando clientes no mercado, seria talvez mais desafiador do que buscando clientes dentro do seu próprio aquário Uhum, que você já uhum. tem ali. Aham, Qual desses caminhos você como aham, maestro dessa aham. orquestra, acha que é mais talvez seja eficiente em termos de respeitar o ciclo? Não, vamos fazer um ciclo de Sim. expansão no mercado, ou Uhum, vamos fazer um ciclo de aumento de rentabilidade, aumentando o portfólio de produtos ou serviços? uhum, Porque, via de regra, a gente não tem tempo, energia e dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, uhum, assim. uhum, Isso você vive essa realidade? É uma decisão que você tomou? Você acha que um uhum, caminho talvez seja mais eficiente, melhor, ou uhum. no momento mais adequado do que o outro? Cara, a gente vive e de verdade, o Rafael, acho que a gente não tem opção de escolher por um ou outro. Eu acho que Ok. toda companhia tem que, de alguma maneira, organizar a sua estrutura para fazer os 2, né. Uhum. Cara, você tem ativo feito, construído. Nesse ativo que está feito e está construído, tem que aumentar o número de gente que vai usar aquilo, Total. né. Cara, conseguir mais participação de mercado do produto que você já tem. Né. E em paralelo, tem que dar um jeito na sua estrutura de pensar em inovação,
Uhum, né? De pensar em trazer produto novo e agregar algum produto que seja correlato nessa uhum. flywheel. Qual que é a grande, o que que a gente sempre tem como muita preocupação, né? É fazer investimento em inovação que está conectado na flywheel, né? Uhum. Então, a gente tinha o programa de fidelidade, com um cliente transacionando por pontos, daí passamos para um cliente transacionar por Relativamente low grana. touch ali, vamos dizer assim, É com menos isso. fricção, então é mais fácil de ter base, Base expandir a grande, base, jogando tarrafa ali, né? é isso. Legal. Né? Daí passamos para o marketplace, daí a gente ficou com uma necessidade do marketplace é crédito. A gente Uhum. partiu para uma frente de crédito. Agora a gente já tem, por exemplo, três business que geram para a gente informação. Quiçá a gente pode pensar em produtos de dados Claro, daqui não para tenho dúvida frente. nenhuma. Então, é sempre importante a gente ir pensando nesses fluxos de inovação, né, conectando com a Flywheel. Sempre um retroalimentando o outro negócio, desonerando, vamos dizer assim, o tempo e a energia para tracioná-lo, né? Assim, Exato, exato. Só que, na minha visão, a gente não tem. Cara, nenhuma empresa deveria ter esse dilema de falar assim: o que que eu faço? Eu cresço com o que eu tenho ou eu legal, procuro. Não, tem que fazer os dois. legal, legal. A gente não tá mais no momento de ou uma coisa ou outra. E aí, e para isso você, obviamente, deve ter uma cultura de recrutamento e seleção, principalmente de lideranças, muito sólida para poder tocar essas unidades de negócio de forma independente, né? Vamos dizer Uhum. assim, mais centralizadas lá em cima no nível estratégico, né? Uma coisa que a gente procura fazer dentro da companhia, que eu fico repetindo, que é o seguinte: o dia a dia não pode dar trabalho, Uhum, né? O que está estabelecido, o que está vendendo, o que está em processo, isso não pode dar trabalho, uhum. né? Isso tem que fluir, né? Velocidade ali, de Cara, cruzeiro isso tem que rodando. fluir Uhum, para que, cara, você vai dedicar assim 20, 30% do seu tempo para olhar se a operação está funcionando ou não sim. está funcionando, e 70% para pensar em outras coisas e tirar essas outras coisas do chão, né? Uhum, E potencializar essas outras coisas. Então, cara, eu acho que os executivos eles precisam ter esse nível de maturidade, sabe? De como é que sim. entra na organização. Fala assim, bom, o que a gente tem hoje, como é que eu faço o que a gente tem hoje não tomar meu tempo, né? Cara, tomar o tempo e gastar o tempo ou investir o tempo para olhar para a inovação e para cuidar do time. E isso tem a ver com usar tecnologia em causa própria, né, melhorando processos Sim, internos, que a gente falou aqui muito da relação tecnológica de você com o cliente final, sim. né, dessa intermediação. Mas isso também traz uma visão de uso para otimização de processos internos. E aí vou pegar aqui até para a gente caminhando para o fim, onde você que todo esse momento meio AI washing, né, onde a gente está Uhum, vendo de uhum, tudo tem que ter um AI ali, senão caso uhum, contrário uhum, a gente tá fora aham, ali. Se isso é uma verdade no sentido, vocês também estão fazendo iniciativas com essa frente, e uhum, quais os próximos desafios que você acha que o mercado agro e o de vocês, né, você uhum. especificamente dentro, conectados nesse mercado, estão visualizando assim aqui no Brasil em termos de próxima tendência, ou coisas do tipo? Legal. Eh, cara, falando de emprego de tecnologia, eu acho que a AI entra nisso para mim, né? Embora eu seja formado em tecnologia, tenha histórico de tecnologia, eu não acredito em tecnologia por tecnologia. É meio e não é fim, né, É assim. isso. Uhum, Tecnologia é meio. sim, Uma vez, te contar um caso rapidinho, uma vez lá claro. na empresa eles falaram assim: não, a gente precisa começar a investir em blockchain, porque daí a gente vai fechar os contratos de compra e venda no blockchain, esse tipo de coisa. Tá. Se a gente assinar o contrato pelo DocuSign, tem o mesmo valor jurídico? Tem. Então é DocuSign. Até que ponto a percepção de valor ou esse é um gimmick? Não, é só um gimmick pra gente poder sim, Sabe, é isso, né? sim. Então, cara, assim, se a gente vai fazer algum uso de AI ou de alguma tecnologia, a gente está fazendo ali alguns usos ainda, olhando muito para produtividade, né? Uhum, E olhando para de fato processos que reduzam ou que reduzam a aflição da interação com o produtor uhum, rural. uhum. Exemplo, o produtor pontuar, ele manda a nota fiscal de compra para a gente reconhece que tem produto de um parceiro nosso, e a partir disso a gente pontua, né? A gente faz a leitura dessa nota por OCR. Ok. Agora tem AI que faz mais rápido. Aí Uhum, beleza, ok. aí aplica, Sim, né? Então sim. uma Primeiro tecno percebe-se o gargalo e o problema para depois ver se essa tecnologia nos ajuda e não
temos a tecnologia, vamos arrumar um jeito de encaixá-la É isso, é isso. a forceps onde quer que É seja. isso, Onde é quer isso. que seja. É o que você falou, é meio, não é Perfeito. fim, Não, né. muito legal. E diz uma coisa pra gente aqui, provavelmente quem tá assistindo a gente aqui pode se encaixar dentro dos perfis e espero que esteja fora dos 70 para você trazer Aham, levar mais aham. clientes para sua plataforma. Quem quiser encontrar primeiro os serviços, né, como encontre os serviços da Uhum, Orbia, e depois, se for nenhum for problema, uhum, quiserem conversar com você, entender, tirar dúvidas uhum, sobre esse modelo que é muito legal, inovador, e é uhum, muito bacana poder identificar iniciativas como essas, que a uhum, gente que vê de fora tem essas falsas percepções de tradicionalismos, de coisa do uhum, tipo, e quando a gente senta com alguém como você, vê que, na verdade, né, vocês já estão algumas etapas aí à frente do que a gente percebe olhando de uhum, fora. uhum. Como é que o pessoal encontra vocês e se quiser falar com você, como é que faz? Legal. Cara, qualquer informação sobre a Orbia tá no nosso portal, né, o Uhum. www.orbia.ag. Inclusive, eu posso me cadastrar como seller e passar por um processo de triagem, de validação, online ali. Para se cadastrar como afiliado, para se cadastrar como Legal, seller, legal. para buscar produto, para ver como funcionam os programas de fidelidade. Todas as informações estão no nosso site. Uhum. A gente sempre reforça, né? A gente tem essa a extensão, não é com nem com BR, é AG, AG, eu né? vi, De eu vi. agro, né? Então, Uhum. orbia.ag. E para conectar comigo, o LinkedIn eu acho que é o caminho mais fácil. Ivan Moreno, vai achar ali CEO da Orbia. O Uhum. LinkedIn é aberto, manda pergunta, a gente interage Muito sem nenhum obrigado, Ivan. problema. Muito legal. Obrigado pelo Obrigado papo. você, Rafa. Foi ótimo, Tirei, viu? conheci um pouco mais desse segmento, fiz minhas considerações aqui, não sei até que ponto Não, tá super encaixa, perfeito. mas fui no feeling. Uhum. Então, agradecer você, agradecer a Obrigado. todos vocês que assistiram a gente. Esse foi mais um episódio do Os Donos das Vendas, o podcast do Sales Club. E aí eu te encontro na próxima edição. Até a próxima.